Oi, Miklos, está me ouvindo? Estou te ouvindo, você está me ouvindo também? Estou te ouvindo bem. Muito bem-vindo. Vamos dar início à nossa primeira live neste canal. E hoje com o tema História de frequências de brilho no Brasil. E a gente quer te ouvir, saber como foi isso. Tem muita história aí, né? Muita aventura também. Então, vamos iniciar você contando pra gente. Então, boa noite a todo mundo. É um prazer estar compartilhando aqui minha experiência com esse sistema extraordinário que é a frequência de brilho, né? Então, para contar a história no Brasil, vamos introduzir primeiro, né? Que eu já era um buscador, sempre fui um buscador. Eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo também são buscadores. Então, durante toda a vida, eu tive uma angústia existencial, né? Sempre procurando o sentido da vida, respostas, né? E por isso eu fiz todo tipo de psicoterapia, todo tipo de formação, né? Eu sou psicólogo, e também na parte de espiritualidade, né? Muitas leituras, muitas viagens, muitos workshops. Como a maioria das pessoas que estão me ouvindo, eu tenho certeza, o caminho é sempre esse dos buscadores espirituais. E eu já havia encontrado muita coisa significativa, né? Mas continuava buscando, né? Então, eu tenho uma amiga que se chama Sônia Gomes. E a Sônia, ela é uma pessoa que é rolfista, né? E dava cursos de rolfing e também de experiência somática. Uma pioneira ela. E num desses cursos de Rolfing que ela estava promovendo, veio uma professora do exterior dos Estados Unidos, a Bria Anson, de Minnesota. E a Bria tinha acabado de fazer o curso de frequência de brilho nos Estados Unidos. Ela havia sido uma das primeiras pessoas no mundo a fazer esse curso, né? E então chegou no Brasil com muita vontade de praticar aquilo que tinha aprendido e ofereceu o trabalho de marca para Sônia Gomes, que é muito sensitiva e percebeu a força daquele trabalho, né? E ela encomendou então alguns CDs de transmissões da Christine Day e convidou alguns amigos para ouvirem esses CDs na residência dela. Eu fui um desses privilegiados. E quando fui à casa dela, nós ouvimos uma transmissão, né? Que tem muitos sons, é uma coisa muito diferente, né? E eu não fiquei muito encantado, né? Na verdade, não gostei muito da transmissão, achei muito esquisito, né? E fui para casa. Mas, enfim, despertou minha curiosidade e fui examinar no Google o que tinha sobre frequência de brilho, sobre Christine Day. E vi no site dela que ela dizia que esse método ah, fazia com que determinadas áreas cerebrais que nunca haviam sido utilizadas nessa vida fossem acionadas, né? Isso me fascinou, porque eu sempre tinha ouvido falar que nós usamos um percentual muito pequeno do nosso cérebro, né? Então, uma metodologia que ativasse áreas até então inertes do cérebro seria algo fantástico. Então, eu entrei em contato com a Christine, eu mandei um e-mail para ela morava nos Estados Unidos, né? E ela respondeu logo, para minha surpresa, porque já era uma pessoa bastante ocupada, né? E eu perguntava a ela nesse e-mail como é que eu faria para entrar em contato com as frequências de brilho. E ela me disse que a melhor maneira seria fazendo o curso básico de frequências de brilho. Era um curso de 14 dias de duração, né? E que ela dava em alguns lugares do mundo. Naquele ano, eu verifiquei, o curso seria dado na Holanda, e depois em Israel, e depois, mais para o fim do ano, em Minnesota, nos Estados Unidos. E eu então pensei, bom, vou entrar em contato com a organizadora nos Estados Unidos para fazer lá, né? Me daria mais tempo de planejamento, né? E sairia até mais em conta, passagem, tudo isso. Mas nunca tinha resposta, né? E
eu acabei, então, para encurtar a história, entrando em contato com a organizadora da Holanda, e ela me atendeu maravilhosamente bem e me deu uma força para participar desse curso. Aí eu E disse a ela que eu estava em... foi o sinal de que Foi, era... foi um sinal porque, você vê, eu tentei várias vezes com a organizadora dos Estados Unidos e nada acontecia, e aquilo acabou me irritando, né? Falei, como que a pessoa organiza o curso e não responde às pessoas interessadas, né? E a Nomi Bing, que era a organizadora na Holanda, respondeu na mesma hora, foi super simpática, super acessível, né? E eu disse a ela, olha, Nomi, eu vou abrir o jogo com você, eu estou com muitas dúvidas, nunca ouvi falar nesse curso, não conheço ninguém que fez esse curso e eu estou em plena crise de coluna. Na verdade, essa data que você tem aí na Holanda, eu já tenho compromisso, enfim, me diga o que você acha, né? Ela disse, ó, Miklos, eu acho que vai te ajudar com a crise de coluna, acho que você devia vir sim. E foi muito humana, disse que para ela tinha sido extraordinário, né? E aquilo tocou meu coração e eu me comprometi, acabei desfazendo o compromisso que eu tinha e eu comprei a passagem para ir para a Holanda, né? E, bom, é, não conhecia ninguém. Era uma fazenda na fronteira da Holanda com a Alemanha, um lugar remoto, né? Fui para lá e cheguei, aí a Nomi Bing me atendeu e eu com a crise de coluna, tomando remédio, né? Já tinha tentado de tudo e o braço formigando, enfim. Começou o curso, aí entrei no salão e a Christine Teve uma Day me surpresa. recebeu. Tive várias. Primeiro que a Christine Day, que eu não conhecia, ela me recebeu como se eu fosse um velho conhecido, né? Muito calorosa, com um abraço assim, maravilhoso, né? E no altar eu vi a foto do Sai Baba. Isso. Eu sou devoto de Sai Baba, eu sou louco por Sai Baba, né? Na minha carteira tem foto de Sai Baba, no meu chaveiro tem foto de Sai Baba, no meu altar tem foto de Sai Baba. Então, eu fiquei encantado de ver ali no altar, na posição mais nobre, uma fotografia do Sai Baba. Depois eu fiquei sabendo que era um objeto sagrado da Nomi Bing, da organizadora na Holanda, que também era devota de Sai Baba, também já tinha estado lá com Sai Baba. E a própria Christine Day também é muito entusiasta do Sai Baba também, já tinha estado lá na Índia com o Swami, né? Então, foi assim que eu fui fazer esse primeiro curso. E como foi? Conta pra gente. Desse primeiro curso para trazer frequências de brilho. Como é que se deu isso para o Foi muito Brasil, né? interessante. Olha, eu mencionei que eu já tinha feito todo tipo de curso, todo tipo de treinamento, né? Eu tive o privilégio de estar com terapeutas do porte de David Boadella, John Pierracos, né? O Stanislav Grof, né? Terapeutas extraordinários, pessoas do mundo espiritual, como o próprio Sai Baba, Eileen Cady, né? A Ama e Mãe Mira, enfim, eu tinha já muita quilometragem, né? E aí eu fui fazer esse curso sem saber do que se tratava, éramos 10 pessoas, mais Christine, nome, né? E eu vi ali algo que eu nunca tinha visto nada parecido, né? Parecia coisa de ficção científica, né? A minha mente racional entrou em pane, porque eu não entendia nada daquilo, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha que reconhecer que as pessoas estavam tendo experiências fantásticas. A maioria eram pessoas da Holanda ou de outros lugares da Europa, e tinha uma pessoa dos Estados Unidos, e eu era o único do Brasil. Na verdade, eu era o primeiro brasileiro a fazer o curso, eu não sabia disso na época. E eu comecei a ter experiências muito incríveis também, sonhos muito diferentes, né? E experiências transpessoais fantásticas, e que eu percebi que estava diante de algo totalmente diferente, né? E Só então, te diga. interrompendo, tem gente perguntando, e eu acho isso incrível, assim, sobre a questão da coluna. Que você fale disso, como foi? Você melhorou?
Como foi, além das experiências fantásticas, como foi isso no físico também, né? Ah, isso foi muito importante, porque eu vinha tomando remédio, né, forte, e nada estava ajudando realmente. E aí veio a intuição, nos primeiros dias do curso, de parar de usar o remédio, né? Eu segui isso, parei. E acredite ou não, em pouco tempo eu não estava mais com crise de coluna, eu estava bem, né? Então isso foi outra confirmação muito forte, né? Algo muito emocionante, né? De modo Sim. que depois de alguns dias eu chamei a Cristine de lado, falei, Cristine, eu moro no Brasil, quero saber se você estaria disposta a levar esse curso para o Brasil. E ela, sem pensar, na mesma hora, respondeu sim. Vamos marcar o dia. Aí eu tomei um susto. Eu pensei que ela fosse refletir, me falar alguma coisa depois, né? Aí ela falou, amigos, não se assuste não. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma data para o ano que vem, porque se a gente não marca a data, não tem como acontecer, né? Eu vou deixar na minha agenda, mas sem compromisso. E mais adiante a gente confirma se vai acontecer esse curso ou não. Aí eu falei, tá bom. E terminou o curso, voltei para o Brasil e marquei uma partilha, né? Eu tinha o hábito, depois de cada viagem dessas de busca, de fazer uma partilha no Instituto Transpessoal, que eu tinha na época em Salvador, né? E não fiz muito alarde, mas de alguma maneira apareceram 50 pessoas para essa partilha, e entre elas, a Ida Pustiunic. Para quem não conhece, a Ida é a grande dama da psicologia transpessoal no Brasil, né? É uma pessoa muito respeitada em muitos meios, né? De grande influência, né? E a Ida estava interessada naquilo. Então, eu fiz a minha partilha e até então a Ida não estava muito impressionada, não. Depois ela me confessou que pensou assim, poxa, Miklos, dessa vez você viajou na maionese, né? E realmente frequências de Virou brilho parece total. uma coisa. Parece que dessa vez eu exagerei, né? Mas aí no final da partilha a gente colocou um CD de transmissão de Christine e aí ela sentiu a força daquilo, né? E aí eu disse para o pessoal, olha, a gente tem a possibilidade de trazer a Christine, né? Para dar esse curso e a data é essa, assim, assim, né? Isso foi em 2002 e a data era 2003. Uhum. E aí, bom, a Ida se inscreveu, né, e chamou pessoas conhecidas dela, de todo o Brasil, né, e haviam 16 vagas e elas foram rapidamente preenchidas. Inclusive você, Marjorie, você foi uma Isso das mesmo. pioneiras. E eu ainda estava inseguro, né, porque eu comecei a oferecer algumas sessões de frequências no Brasil, né, e foi legal, mas eu estava sozinho, né, e uma coisa que aconteceu foi que, ainda no curso lá na Holanda, eu soube que haveria um curso avançado de frequências de brilho, era uma coisa nova, e que seria oferecida um pouco adiante, uns 2 meses depois, na Califórnia. E eu perguntei para a Cristina se ela achava se seria bom para eu participar, né? E ela disse que sim, que seria excelente, porque tinha a ver com o trabalho de osso, né? E com aquela minha questão de coluna, seria excelente para mim. E eu, na época, não tinha a menor condição de fazer 2 viagens internacionais, né, no mesmo ano. Mas tudo foi se abrindo, né? Eu consegui usar a milhagem, ah, tudo foi facilitado para mim. E eu me vi na Califórnia, dessa vez tinha muito mais gente, tinha umas 40 pessoas do mundo todo, né? E foi outro curso fantástico, fantástico, muito além da minha expectativa, né? E foi naquele momento, na Califórnia, que nós batemos o martelo, eu e a Christine, que realmente o curso iria acontecer, né? Tem uma Então foi história que ela isso. disse, já aconteceu e foi maravilhoso, antes mesmo de ter acontecido? Não tem um negócio desse? Na época ainda não estava todo mundo inscrito, eu estava inseguro, né? Imagine, eu ia, ah,
ia fechar um local, né, para que o curso acontecesse. Isso implicava em um investimento financeiro, né? E esse curso não era barato, né? E implicava em a pessoa ficar 14 dias longe do trabalho, longe do estudo, longe da família, né? Pagando pousada, pagando, enfim, despesa de avião, muita coisa, né? Eu não sabia se a gente ia conseguir um número mínimo de participantes, né? E eu falei para a Cristina dessa minha ansiedade. E ela estava muito tranquila, ela disse, não se preocupe, vai dar tudo certo. Na verdade, já deu, já aconteceu, né? O tempo não existe. Em outras dimensões, né? Então ela capta, então ela já sabia do que estava por vir. Ela, ela E é uma sabia, e história essa bonita essa, porque começou em 2003 e nós estamos em 2020. Eu queria que você falasse um pouquinho desse período, né? E até então, eu fiz parte da primeira turma em 2003 e esse ano a gente conclui os níveis. Fala um pouquinho disso, como é isso desses níveis e como é isso da agora. A gente está concluindo o último nível de frequências de brilho. foi tudo muito surpreendente, né? Eu sempre tive a intuição de que eu traria em algum momento algo novo para o Brasil, né? Mas eu nunca assim imaginava a dimensão que isso fosse tomar, né? Então, quando aconteceu esse primeiro curso no Brasil, 2003, foi um grande sucesso. Todo mundo ficou impactado, né? De maneira que imediatamente a gente marcou logo um segundo curso básico para o segundo semestre daquele mesmo ano e novamente esgotaram as vagas. E aí depois a gente já marcou um curso avançado e então a Christine Day começou a vir todos os anos ao Brasil e sempre com um interesse muito grande, né? Mais do que em qualquer outro lugar do mundo. O Brasil sempre é receptivo a essas outras dimensões, como você falou, né? A questões espirituais, transcendentais. E as pessoas têm uma ressonância com isso. Então, houve, por exemplo, uma primeira transmissão, aconteceu em Salvador, num teatro, né? E foram, Lembro acho que bem. umas, você lembra bem, foram umas 300, 400 pessoas, e a Cristina fazendo aqueles sons, né? E todo mundo fazendo sons, e tinha gente gritando, gente chorando, gente rindo, gente vomitando. Foi um auê, foi uma coisa indescritível, né? Então, tinha gente adorando, gente detestando, enfim, foi um acontecimento, né? E a coisa foi ampliando, né? E cada vez que a Cristina vinha, também a gente fazia trabalhos voluntários, a gente ia em instituições, não é? Para fazer o trabalho de frequências, crianças com paralisia cerebral, eu me lembro bem, né? E o trabalho foi crescendo, né? E durante os anos, a Christine Day ela foi canalizando outros níveis de frequências. Então, não sei se todo mundo que está ouvindo sabe o que é frequência de brilho, né? Então, é importante, tem gente querendo saber, é importante falar o que é mesmo frequências de brilho, como é esse trabalho, né? É difícil explicar, gente, é uma experiência, sabe? A frequência de brilho é um trabalho futurista e o futuro chegou, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? A Christine Day ela canalizou dois trabalhos complexos, completos, numa questão de fração de segundo, né? Ainda antes do ano 2000. E a orientação que ela teve na época, né? Que esses dois trabalhos eram frequência de brilho e Amane, né? A orientação foi de que, a princípio, durante alguns anos, ela só poderia trabalhar com Amane, porque a humanidade não estava pronta ainda para frequências de brilho. Foi em 1999 que ela recebeu permissão para lecionar frequências de brilho, né? Então, imagine, né? Em 2003, a gente já estava trazendo frequências de brilho para o Brasil. Então, é um trabalho multidimensional. O ser humano é um ser multidimensional. E são técnicas que são
muito efetivas para que a gente se reconecte à multidimensionalidade, para que a gente se reconecte à essência do nosso ser, de maneira a despertarmos da ilusão da vida tridimensional. Normalmente, nós estamos como que presos a uma armadilha, né? Envolvidos com esse drama tridimensional, e entre o prazer e a dor, né? E passando de um extremo a outro, conforme as circunstâncias, como se nós fôssemos uma folha jogada ao vento, né? Sem controle nenhum sobre os acontecimentos, né? E tudo isso é muito penoso, e isso acontece vida após vida, não é? E chegou a época de mudar, né? Chegou a época da gente despertar. E há muitos sinais e muitas profecias a esse respeito, desse período de transição planetária, né? E frequência de brilho faz parte disso, é uma das metodologias para ajudar esse processo de despertar, que significa uma desidentificação do mundo tridimensional e uma identificação com a nossa essência, né? Onde aí não tem medo, não tem é um grande alívio, né? Não é que a vida no mundo tridimensional deixe de existir, continua existindo, mas com uma outra perspectiva, porque a gente passa a se conectar com a essência do nosso ser, com a verdade, com o amor incondicional. Então, a gente vive essa vida aqui no mundo terreno com uma conexão muito firme que nos dá o suporte e a guiança que a gente necessita, né? A gente poderia falar horas sobre o que é frequência de brilho, Fala um pouquinho mas na prática, assim, como é o atendimento, digamos, o atendimento individual. Fala um pouco disso para que as pessoas tenham mais clareza. Para quem nunca fez, não sabe como é, falar um pouquinho de como é o trabalho de maca. existem muitas possibilidades de acessar o trabalho de frequências de brilho. Por exemplo, no site da Christine Day tem vários tipos de trabalho que ela oferece, né? E aí, online, etc. Mas o que é mais acessível para a maioria das pessoas é o trabalho de marca, né? Então, você perguntou dos níveis, né? Então, por exemplo, o curso básico é uma iniciação de 14 dias, onde os participantes são iniciados em uma quantidade enorme de técnicas, né, de trabalho de marca. São inúmeros portais multidimensionais. E a pessoa sai com possibilidade de oferecer sessões de marca. Isso é maravilhoso. Então, cada sessão de marca, de frequência de brilho que alguém recebe, ela está reacessando a sua multidimensionalidade num certo nível, a essência do seu ser, a sua luz divina, né? Que é um alento, né? Que é uma esperança, e que não é uma esperança vã. Então, é um presente divino, né? Esse é o trabalho de marca, que pode ser Mas fala um pouquinho presencial. mais. A pessoa deita na maca e o terapeuta. Como é a atuação do terapeuta? Então, normalmente o terapeuta vai explicar do que se trata, né? E a pessoa não precisa acreditar em nada. Se ela estiver disposta a subir na maca, ela vai receber a sessão, né? A permissão que ela está dando para o trabalho, e o terapeuta vai estar de pé. E ele vai estar tocando fisicamente alguns pontos de maneira bem leve, e às vezes nem toca o corpo, às vezes é acima do corpo, né? São portais multidimensionais que são ativados e que são energizados. E isso provoca uma reconexão. Então, o que pode estar acontecendo? Bom, pode ser que a pessoa simplesmente apague sobre a marca, né? E tenha um repouso extraordinário. Quando ela desperte, ela se sinta totalmente revigorada, né? Ou pode ser que a pessoa permaneça consciente e tenha experiências transcendentais, reconexão com guias e mestres, né? Reconexão com a família de origem, insights, né? Então, todo tipo de possibilidade acontece e a gente não sabe a priori do que se trata.
E a gente costuma dizer que o trabalho começa quando termina o trabalho no maca. Fala disso aí, como é isso? Como é que as pessoas lidam depois com o que foi acessado ali na maca? Alguma coisa foi mexida, né, no campo energético, né? Então a pessoa não é mais a mesma, mesmo que ela não tenha consciência disso a princípio. Então nós, terapeutas, sempre prevenimos a pessoa para estar atenta, né, nos próximos dias, com relação a efeitos que podem acontecer. Ela deve beber muita água. Sempre que a gente tem algum tipo de contato com essa energia, precisa integrar essa energia. E uma das maneiras é bebendo água. Então, agora mesmo, todo mundo que está me ouvindo, né, deverá beber água hoje, amanhã, mais do que o habitual. Isso ajuda a integração das energias, né? E pode acontecer isso. Pode acontecer o quê? Que a pessoa tenha um, um aumento de certos sintomas, né? Que é um trabalho de cura que esteja acontecendo com ela. Pode ser que ela fique mais emocional, que venha choro, que venha riso, né? E nós incentivamos a pessoa a permitir a expressão dessas emoções. As emoções, elas não são nem boas nem ruins, elas fazem parte de sermos humanos, né? E elas não têm que ser julgadas. É importante que as pessoas expressem as suas emoções e botem para fora aquilo que precisa ser botado para fora, né? Que às vezes é algo muito antigo, né? Muito antigo e que traz uma cura muito grande. Então é bem importante estar atento depois a sonhos, às sensações, fazer contato com o terapeuta caso tenha, né, uma necessidade, surge algo do emocional que não consegue lidar. E, e é isso que vai ser o ganho, que vai ser o trabalho, né? Que é justamente olhar para o que emergiu dessas sessões, não é verdade? Isso, exatamente. Então, a orientação em frequências de brilho é a gente permitir as emoções, né? E honrar as nossas emoções e as dos outros também, né? Somos seres humanos e é importante desenvolvermos compaixão para com o nosso aspecto humano, né? Então, os pleiadianos, né? Que são, eu não tinha falado ainda, mas a Não, é Christine Day é verdade. uma canalizadora, né? Ela recebeu esse trabalho dos pleiadianos. A princípio, ela não sabia disso, depois que eles esclareceram isso para ela, né? Então, Christine Day é considerada a embaixadora dos pleiadianos. Pleiadianos, para quem não sabe, são seres de luz, seres extraterrestres, né? Que estão, nesse momento, cooperando com essa transição planetária, né? Eles não invadem o nosso campo energético, né? Eles esperam ser convidados. Então, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Então, os pleiadianos sempre enfatizam que nós precisamos desenvolver compaixão conosco mesmos, com o nosso lado humano, né? Não ficar se cobrando demais, não é? Nós temos a nossa mente do ego, e a mente do ego é cansativa, né? Ela fica buzinando na nossa orelha o tempo todo, né? E muitas vezes a gente se identifica com essa mente do ego, que nada mais é que um monte de condicionamentos, não é a essência do nosso ser. Então, nós temos a mente do ego e temos a essência do ser. Enquanto a gente estiver prestando muita atenção e valorizando muito a mente do ego, nós vamos sofrer demais. E a solução é a gente respirar e refazer a conexão com o ser superior que nós somos. Nós não vamos fazer isso com perfeição, porque nós somos humanos. Então, nós vamos ter recaídas, e aí é muito importante a atitude compassiva conosco mesmos, de perceber que nós somos humanos, que a gente deu uma bobeira, né? Acontece com todo mundo, né? E que a gente caiu no drama de novo. Isso vai acontecer Uhum. muitas vezes, mas na verdade, cada vez que a gente estabelece uma conexão com o nosso ser divino, com nossa família de origem, com as nossas conexões espirituais,
é um ponto de referência, isso não se perde, isso é cumulativo. Então, quanto mais nós fizermos sessões de frequência de brilho, ouvirmos transmissões de frequência de brilho e outros métodos maravilhosos que existem, isso vai reforçando a nossa conexão com quem nós somos. E isso, na hora que a gente precisar, vai estar presente para nós. Tão importante nos tempos de hoje em dia, né? Muito bom. A gente está chegando no horário que a gente previu para as perguntas, né? E eu queria que você começasse respondendo pergunta que nos veio na caixinha, né, de pergunta na página. Então, você pode começar por essa e depois a gente vai estar trazendo perguntas daqui do público agora. Após várias sessões de frequência de brilho, fui diagnosticada com câncer de mama. Tem uma explicação para isso? Tem, claro. Você seria diagnosticada com câncer de mama de qualquer maneira, né? De alguma maneira você estava preparando isso para você mesma, né? Porque nós criamos as nossas doenças devido ao nosso karma, devido a toda a nossa vida emocional, devido a uma série de situações inconscientes. Muitas vezes nós desenvolvemos questões, isso é a vida, né? Então, não foi a sessão de frequência de brilho que criou o seu câncer de mama, né? Isso ia acontecer de qualquer maneira. Porém, o fato de você estar fazendo sessões de frequência de brilho, isso vai te dar um suporte muito grande para com o tratamento que você vai fazer, né? Você deve fazer o tratamento, né? Conforme os médicos orientarem, né? E além do tratamento convencional, você vai ter todo um suporte espiritual. Então, não é uma coisa ou outra. É tudo aquilo que você puder fazer em benefício próprio, né? Nós sabemos que quando a pessoa faz frequência de brilho antes de uma cirurgia, por exemplo, essa cirurgia tende a correr muito bem, tende a ser mais rápida, a recuperação tende a ser mais rápida, né? E a pessoa vai mais tranquila para a cirurgia. Então, vamos chamar a frequência de brilho de uma técnica complementar de saúde, né? E que as coisas se somam, elas não são antagônicas, né? Então, graças a Deus que você vem fazendo frequências de brilho. Frequência de brilho não vai evitar que aconteçam coisas desagradáveis ou dolorosas na nossa vida. Nós estamos encarnados e a gente vai passar por determinadas coisas, só que facilita o processo, entende? A gente tem mais Faz a suporte diferença no suporte, né? no Faz a suporte. diferença Isso. no suporte, de como a gente pode lidar com aquela situação. É uma diferença colossal, principalmente porque a gente sai do papel de vítima, né? Então, numa situação dessa, como foi mencionado, é muito fácil a gente entrar no coitadinho de mim, por que que isso foi acontecer comigo, né? Mas essa atitude não ajuda, não ajuda porque nós temos que assumir responsabilidade por aquilo que acontece conosco. Esse é um ensinamento fundamental de frequência de brilho. Muito bem. Tem uma outra pergunta aí que é sempre muito sutil as sessões. É possível um terapeuta de frequências de brilho canalizar uma mensagem das Pleiades, dos pleiadianos? Não é sempre sutil, não, pelo contrário, muitas vezes não tem nada de sutil, né? E as pessoas às vezes têm experiências bastante intensas, ou sensoriais, ou emocionais, ou transcendentais, né? E é sim possível um terapeuta de frequência de brilho frequentemente canaliza. Muitas vezes são sons, né? O terapeuta começa a fazer determinados sons. No final dessa nossa live, eu vou estar fazendo isso também. E sons também, eventualmente, mensagens. Não necessariamente o terapeuta vai compartilhar aquilo que está captando. Ele vai pedir permissão para ver se é adequado ou não a pessoa receber uma dada informação. E outras vezes, na maioria das vezes, a informação não vem através do terapeuta, vai diretamente para a pessoa que está deitada na maca. Sim. Tem uma outra pergunta que é bom que as sessões sejam presenciais? Fala um pouquinho disso, sessões presenciais, sessões à distância.
Não faz diferença realmente. A diferença só faz diferença para a mente do ego, né? Então, se a gente ainda está muito fixado na mente do ego, a gente vai achar que se o terapeuta estiver ali fisicamente presente, no mesmo ambiente, que isso vai ter um impacto maior. Mas, na realidade, não faz diferença nenhuma. Essa é a experiência prática que nós temos, né? Atualmente, com essa questão da pandemia, só são possíveis as sessões à distância. E nós temos incontáveis exemplos de pessoas dizendo que está sendo maravilhoso, que está sendo importantíssimo, que sentem o impacto das sessões, tanto quanto nas sessões presenciais. Sim. Então, tem alguma pergunta que você tenha recebido antes, Miklos, para responder agora? Eu não tive tempo de ler as perguntas, então Não não sei aqui na dizer. live, mas que a gente recebeu. Fala do Assim, livre-arbítrio. tinha uma Isso, pergunta sobre o livre-arbítrio, né? O isso. livre-arbítrio é um tema muito polêmico, né? Se você faz uma formação em constelação familiar, né? Você estuda Bert Hellinger, ele diz que não temos livre-arbítrio nenhum, né? E outros dizem que temos todo livre-arbítrio. Em frequência de brilho, os pleiadianos dizem que nós temos livre-arbítrio. Agora, não é total, né? As coisas são relativas, não são absolutas. Então, nós temos livre-arbítrio até certo ponto. O que os pleiadianos querem dizer com isso? Por exemplo, vivemos a nossa vida com uma série de sofrimentos, uma série de dramas, uma série de condicionamentos, né? E que nós não precisamos continuar dessa maneira. Nós não somos vítimas, nós não somos passivos, né? Escravos de um destino. Não, nós temos possibilidade de alterar as coisas, né? Através do nosso livre-arbítrio, né? Através Sim. de uma mudança de atitude, através de frequência de brilho, de outras técnicas, né? Poderosíssimas que hoje existem disponíveis. Então, não é para ficar parado, né? Tem que sair da vítima, gente. Acabou a história da vítima. Uhum. Teve uma outra pergunta aqui, a respeito dos níveis, né? A partir de que nível a pessoa começa a poder aplicar a distância? Então é bom falar como era isso e como é agora, né? Que teve uma Até mudança. recentemente, teve uma mudança. Até recentemente, que o trabalho é dinâmico, né? Então a Christine vai canalizando e às vezes surgem mudanças, né? E por quê? Porque os tempos estão acelerados, como todo mundo deve ter notado, né? Novas energias estão incidindo sobre o planeta, então aquilo que era verdadeiro um tempo atrás deixa de ser verdadeiro. É dinâmico, graças a Deus. Então, até recentemente, o terapeuta ficava habilitado a aplicar sessões à distância a partir da sua iniciação do nível 5 de frequência de brilho. Só que, mais recentemente, a terapeuta Bianca Hermani, né, captou que um workshop chamado Círculos de Luz possibilitaria que aqueles terapeutas de frequência de brilho que participassem daquilo já pudessem também enviar o trabalho à distância, independente de ter chegado ao nível 5. Tá? Ela pediu confirmação para Christine Day, que sentiu que estava correto. Então, nesse momento, fica mais fácil. Então, alguém que fez o curso básico de frequência de brilho, se fizesse o workshop de 3 dias de círculos de luz com o Bianca Hermani, já estará Que ela está habilitado a oferecendo aplicar. online, né? Já tiveram várias turmas, não é isso? Isso, e vai ter outras, porque mais do que nunca as pessoas estão sendo atraídas para essas coisas. É o momento. Sim. Tem uma pergunta aqui que é uma pessoa dizendo que ainda não conseguiu se organizar para fazer a formação. É possível, mesmo sem ser terapeuta de frequências de brilho, ancorar essas energias? É perfeitamente possível, como não? Assistam o trabalho da Christine Day. Agora mesmo, quando a gente terminar, quando tiver mais nos últimos 10 minutos, a gente vai fazer um processozinho, né? E você vai ancorar energia de frequências. Energia de frequências, o que é? Não é algo estranho, é a sua própria energia, a sua própria luz que você vai acessar, né? E estou vendo aqui uma pergunta de
se tem coisas na vida que nós temos que passar. Com toda certeza, tem coisas na vida que nós temos que passar. Faz parte do nosso destino, né? Faz parte do nosso karma. Isso pode ser atenuado, mas, de maneira geral, a gente tem que passar por certas coisas, né? Enfim, a gente escolheu encarnar. Encarnar não é um mar de rosas, como todo mundo sabe. A Angélica está nos dizendo que as frequências de brilho virou uma grande chave na minha vida, né? Na vida dela. E na vida de muita gente, né? Na nossa vida, na minha, na sua. Então, fala um pouco disso, como é, e a gente, mais 2 minutinhos, e a gente entra para a parte final dessa live, que é o trabalho, né, da transmissão que você vai estar fazendo, mostrando a gente como é a respiração. Penso que é muito importante, que tem muitas pessoas nesse momento, assim, sentindo, precisando desse aprender a respirar, né, com a respiração consciente de frequência. Acho bem bacana que a gente possa fazer isso aqui para essas pessoas que estão nos assistindo. Eu sou muito grato, né, por ter surgido frequências de brilho na minha vida, eu ter sido, de certa forma, uma ponte, um canal, né, para que isso chegasse ao Brasil. Nunca imaginei que fosse crescer da maneira que cresceu. É um trabalho polêmico, é um trabalho futurista. Não é todo mundo que gosta, tem gente que não entende, tem gente que detesta, né? Mas temos centenas, milhares de pessoas que acessaram esse trabalho e vêm sendo beneficiadas, né? Então, aquelas pessoas que têm mais dificuldade de aceitar ou de receber o benefício são aquelas pessoas muito racionais, muito mentais, né? Eu já fui muito racional e muito mental, mas a gente pode mudar isso, né? E como que a gente muda isso? Bom, acessando o coração, né? Porque é através do coração que a gente acessa a essência do nosso ser. Não tem outro caminho. Por mais mental que você seja, por mais que você leia milhares de livros, você nunca vai acessar a essência do seu ser, porque a mente é muito limitada, né? Geralmente tem a ver com a terceira dimensão. Nós não somos seres tridimensionais, somos seres multidimensionais. Para acessar a multidimensionalidade, precisa conectar com o coração. Então, os pleiadianos ensinam uma técnica muito simples, mas que funciona, né? Eu vou convidar todo mundo a fazer isso. Então, você vai colocar as mãos no coração. Só um minuto, é bom a gente avisar que aí você vai fazer e a gente vai fechar e vai lembrar as pessoas que é importante beber água. Mas antes eu queria falar, que eu estou vendo aqui muitas perguntas, das pessoas querendo saber sobre os níveis, como é, se é sempre 14 dias. Como agora a gente vai entrar no trabalho prático, eu vou dizer para as pessoas que entrem em contato com a gente. Tem um site de frequências de brilho, frequenciasdebrilho.com.br, tem nossos e-mails, nossos telefones aqui mesmo na página do Frequências de Brilho Oficial. Manda mensagem para a gente, que a gente vai dar todas as informações práticas, né? Então, estamos felizes por essa live, vamos fazer nossos 10 minutinhos de trabalho prático e vamos ter várias lives aqui. A próxima vai ser com Tânia Lacerda, que é também professora de frequências de brilho. Então, agora, vamos nos preparar, se posicionem bem, e Miklos vai estar orientando e fazendo o trabalho. Muito agradecida a presença de todos vocês. Então, com relação aos níveis, não precisa se assustar, são 52 níveis, né, através desses anos todos. A Cristina canaliza sem parar, é uma coisa impressionante, né? A dedicação dela, a integridade, né, e a precisão com que ela traz esses materiais absolutamente fantásticos para a humanidade, né? Não é à toa que ela é conhecida como a embaixadora pleiadiana aqui na Terra, né? Mas se uma pessoa faz o curso básico de frequência de brilho, 14 dias, já é algo monumental na vida da pessoa, que vai levar um tempinho para integrar, né? Um tempo bom para integrar, e já vai ter inúmeras ferramentas, né? Pelo trabalho ser multidimensional, é infinito aquilo que você pode obter só fazendo o curso básico, tá? E os outros cursos não têm toda essa duração, não, tem menos dias, tá? Mas então vamos fazer um processo bem simples, só para dar um gostinho. Se você quiser, feche os olhos, tá? E abra-se para receber. Simplesmente receber. Então, se você coloca as suas mãos no coração,
por um momento, traz a sua percepção onde as suas mãos estão pressionando contra o peito. E você sente o calor das suas mãos e você sente a pressão das suas mãos no peito. E isso faz com que a sua atenção, a sua percepção, migre da cabeça para o peito, para o coração. Agora é importante que você respire no coração, mas respire inspirando e expirando pela boca, sem forçar. É uma respiração natural. Você solta o ar sem forçar, como num suspiro. Se sair som junto, tudo bem, não tem problema nenhum. E os pleiadianos chamam a essa respiração de respiração consciente. E é uma respiração natural. Sempre inspirando e expirando pela boca. Você não precisa fazer isso o tempo todo, só de vez em quando. Essa respiração, quando você dirige a sua atenção para o seu coração, ela faz com que você energize o seu coração. Então, sinta nesse momento o seu coração sagrado, o caminho de volta ao lar, a sua casa, a sua origem, a sua essência, ao seu destino, onde você tem suporte constante. Você não está só. Você nunca esteve só. Existe toda uma pleiade espiritual em torno de você. Mais perto que a pálpebra está do olho. Você tem amparo, você tem suporte. Eles nunca te abandonaram. É você que se fechou para eles. Então, mais uma vez, use a respiração consciente no coração. Sinta suas mãos no coração. Inspire através da boca e solte o ar naturalmente. É como um alívio. Por um momento, esqueça todos os dramas da terceira dimensão e se reconecte a si mesmo, a sua presença. A presença, eu sou o que eu sou. I am that I am. E respirando e soltando. Asheya Hoya Ekiata. Inayarama Ekiata, Ishvarayarama Ekiata. Eu sou o que eu sou. Eu sou a essência do ser. Eu sou aquele que sempre foi, aquele que sempre será. Eu sou um ser divino. E esse é o momento do despertar, através do coração sagrado, respirando e soltando. Soltando tantos pesos que carregamos inutilmente, pesos de culpas e vergonhas que fomos acumulando, nos julgando e nos condenando. Saiba
que os pleiadianos não nos julgam nem nos condenam. Eles nos dizem que nós viemos aqui na Terra para ter uma experiência humana e que sempre estava previsto que nós cometeríamos erros, porque nós somos humanos. E enquanto humanos, nós só aprendemos errando. Então, qual é o sentido de nos condenarmos pelos erros cometidos, tanto no passado quanto no presente e no futuro? Porque nós vamos continuar sendo humanos. Então, solte tantos pesos e que muitas vezes nem mesmo pertencem a você. São coisas que você acabou herdando por alguma razão, respirando e soltando. Abra-se a sua intuição, abra-se a sua guiança. Você pode confiar. Saiba que os véus nunca foram tão tênues. Novas possibilidades estão plenamente disponíveis para todos nós. É só se abrir. É só dizer sim. É só dizer sim, eu dou permissão aos seres de luz para me trazerem o suporte e as respostas que eu preciso, para que eu possa atravessar os desafios que a vida me traz a cada momento de uma maneira mais leve, para que eu possa realizar a minha missão aqui na Terra, para que eu possa assumir o meu poder, minha verdade, minha sabedoria. Que assim seja. Nós enviamos bênçãos para todos aqueles que estão presentes. Lembrem-se que vocês podem usar essa respiração consciente todos os dias, uma vez por hora. Isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Muita luz, muitas bênçãos, muito amor. Gratidão, Miklos, gratidão a todos. Possamos ter uma excelente noite.